Bom dia! Bom dia, devocional. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom dia, gente. Vamos entrando. Bom dia, Oderley, Seven, Rê, Valéria. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Dani 1, Dani 2. Tem duas Danis daqui entrando. Sejam bem-vindas. Estamos aqui mais um dia. Bom dia, Carla, Lu, Paloma, Rê. Deixa eu colocar o nome aqui. Vamos entrando. Uma semana linda e abençoada para todos nós. Tenho certeza que grandes coisas. Deixa eu só colocar o nome daqui. Pronto. Vamos lá. Paloma, bom dia, meu amor. Renata, Valéria, Livinha, Cris, minha parceira dos 30 dias de vida saudável. Bom dia, Lu, Ju, Mayra, Liz. Muito bom, gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um devocional abençoado. Por favor, soltem bastante coraçõezinhos aí e para o Instagram avisar que a gente está ao vivo. Por favor, envie esse devocional para as pessoas que vierem no seu coração. Bom dia, Roberta, Ju, Josi, para que a gente comece a semana aí ativando a nossa fé, né? Eu sempre deixo um exercício de início de semana pra gente fazer, porque primeiro, né? Eu sempre falo que, não sei se você tem o hábito de fazer um planejamento da sua semana, mas se você não tem, eu sugiro que você faça, né? Porque quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar serve, né? Então é importante a gente saber para onde eu quero ir. Porque se você não traçar uma rota, qualquer lugar vai servir e aí a vida vai te levar. Então faça um planejamento da sua semana e depois que você fizer esse planejamento, feche seus olhos, faça uma oração, ouça essa música Grandes Coisas, entregue o seu planejamento na mão de Deus, porque desde que eu comecei a fazer isso, pelo menos, o meu cansaço foi embora, sabe aquele cansaço do tipo, cara, eu não aguento mais lutar, porque hoje eu sei que alguém faz por mim, alguém luta por mim, mas para isso acontecer na minha vida, eu tive que confiar e eu tive que entregar, né? Então, às vezes a gente tem medo de confiar nos planos, na forma que Deus vai fazer, né? Nos planos, e eu sempre falo que Deus é estratégico, gente. Deus faz as coisas do jeitinho dele, de forma que no final tudo dá certo, né? Meu pai sempre me falou isso. Filha, no final tudo dá certo. Sempre, por um período, às vezes, eu fico meio brava com ele, que eu falo, pai, mas isso é muito otimista, né? Eu sou uma pessoa otimista, mas meu pai é demais. E aí, mas se a gente parar para olhar para as maiores questões da nossa vida, que a gente mais sofreu, que a gente mais se preocupou, não tô falando as de hoje, porque quando a gente tá vivendo, a gente tá muito envolvido emocionalmente, então parece que não tem saída. Mas olha para aquelas que já passaram. No final não se resolveu? No final não deu certo? Como tinha que dar? Como Deus quis? Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas deu certo. Deus fez do jeito que Ele tinha que fazer, né? Então, quando a gente faz o nosso planejamento da semana, quem faz esse planejamento? Escrevam aí, quem tem o hábito de fazer esse planejamento semanal. Eu sugiro que depois que você fizer, você ore, você entregue para Deus, fala, Deus, aqui está o meu planejamento. E aí o Bruno fala muito da linguagem do céu, né? A linguagem que Deus entende. Deus, aqui está o meu planejamento, mas que seja feita a tua vontade. E pronto, sabe? Confia. E aí você vai fazendo o quê? Vai caminhando, vai colocando o pé que Deus vai colocar o chão. É assim que Ele tem feito na minha vida. E assim Ele tem realizado grandes coisas, sabe? Eu faço mais ou menos. Aí, Cis. Então, é muito importante fazer, escrever, colocar no papel, materializar. Primeiro porque organiza, imagina, os nossos planos e as nossas metas ficam perdidas em meio a trilhões de pensamentos que a gente tem por segundo. Então, quando a gente coloca no papel, a gente está organizando, tá? E segundo,
além disso, não adianta só colocar no papel. Se você achar que, meu, agora, nossa, agora não é só contigo, né? A gente tem que compreender que tem alguém que faz por nós. E é isso, deixa eu dar oi aqui pra galera que eu desembestei a falar, não deu pra mais ninguém. Bom dia, Josi, bom dia, Lê, bom dia, Rô, saudade, Cis, Fê, Suelen, Cíntia, muito bom ter vocês aqui, Thaís, Lu, Bar Natureza, Ana Paula Manaus, minha sogra, Mari, Douglas, e é isso, gente. Então, eu vou pedir pra vocês que já estão aqui, por favor, enquanto a galera entra, solta bastante coraçãozinho aí pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. E por favor, envia esse devocional para pelo menos 5 pessoas aí da sua lista, 10 pessoas, vê o que Deus pede no seu coração. Eu e o Bruno, a gente tá aqui, vai fazer já 6 meses, sei lá, 160 e poucos dias, todos os dias ativando a nossa fé. E como a gente sempre fala, não tem isso, o que a gente faz aqui, esse momento das 10 às 11, sabe, é o momento do dia que a gente escolheu para olhar, para ativar a nossa fé mesmo, porque a gente passa muito tempo do nosso dia resolvendo problema, finalizando pendência, planejando a vida, entregando resultado. Vê se vocês concordam comigo. A gente passa muito tempo da nossa vida, do nosso dia a dia, dando checked, né? Fazendo, bora, entrega, resultado, planejamento, estudo, atividade. A gente tá o tempo todo em movimento. E todos os dias a gente faz essas coisas, né? E por que não todos os dias a gente parar por 1 hora para estudar a palavra, para entregar os nossos planos na mão de Deus, para se conectar mesmo, para ativar essa fé. Então o nosso objetivo aqui, né? E aí para quem não ouviu os outros dias que eu falei, às vezes a gente é meio repetitivo aqui, gente, porque todos os dias chegam pessoas novas, tá? Tanto no ao vivo que a gente tá aqui agora no Instagram, segunda-feira às 10 da manhã, quanto no gravado que a galera assiste no YouTube. E outro dia eu me questionei, né? Será que não é muita coisa todos os dias? Nossa, Bruno, quase 6 meses todos os dias. E eu falei pra Deus, nossa Deus, será que não é muita coisa todos os dias? Fazer um devocional todos os dias? Até quando? Né? E Deus respondeu pra mim e falou, cara, né? Deus não fala cara, sei lá o que Deus fala, mas ele falou, filha, né? Que nós somos filhos. Não é muita coisa, porque todos os dias a gente vive, todos os dias a gente come, todos os dias a gente pensa nos nossos problemas, todos os dias a gente entrega resultado, por que não todos os dias estar na minha presença, né? E muitas pessoas perguntam pra gente, mas como que eu me aproximo de Deus? Como que... E ontem eu expliquei isso, né, pra vocês que estão chegando aqui hoje. Quando a gente tá todos os dias estudando algo, o que acontece? A gente cria um caminho neural na nossa mente. A neurociência explica que o nosso cérebro é plástico. Então, todos os dias a gente está aprendendo coisas novas. E se eu estou todos os dias nesse relacionamento com Deus, né? Todos os dias ativando esse caminho neural de que no final tudo vai dar certo, de que Deus é poderoso, de que Ele é Pai, de que Ele cuida da gente, de que Ele quer o nosso melhor e que tudo tem um porquê. Quando eu estou todos os dias, eu ativo esse caminho neural. E aí, é claro que no nosso dia a dia tem um outro caminho neural, tem os problemas, tem as nossas preocupações, mas quando eu tô todos os dias ativando, o tempo que eu levo aqui do outro lado, né, com esses medos que eu sinto, com as minhas preocupações, com a minha falta de fé, com a minha ansiedade, é muito menor. Por quê? Porque eu tô todo dia aqui lembrando quem é esse Deus. Eu aqui todo dia tô honrando o nome dele, tô lembrando tudo que ele já fez, por que ele fez tudo isso. Então eu fico muito menos tempo na minha ansiedade, fico muito menos tempo nos meus medos, fico muito menos tempo na minha inveja, na minha competitividade. São sentimentos que o ser humano tem e a gente tem diariamente. Então, quando eu ativo essa fé todos os dias através da repetição, o nosso cérebro vai criando esses novos caminhos neurais. Quando bater aquele medo, muito rapidamente eu vou lembrar que existe um Deus que está cuidando de tudo e que eu não preciso ter medo. Que são coisas que a gente tem que, às vezes, a gente sofre muito tempo até a gente falar, putz, agora eu entendi o porquê eu passei por aquilo. E a questão é, a gente não precisa sofrer tanto tempo, sabe? Uma das coisas que, de forma prática, que acontece na minha casa,
Eu e o Bruno, desde que a gente começou a ativar essa fé, a estar em contato com Deus, a conhecer, a colocar Jesus dentro da nossa casa, Deus dentro da nossa casa. Quando a gente briga, às vezes a gente se maltrata, às vezes a gente fala de uma forma agressiva um com o outro, porque a gente vive junto, a gente convive, então é normal essas coisas acontecerem. Porque às vezes a gente é pego pela nossa carne, né? Então quando acontece isso, quando a gente tá um tempo, a gente às vezes briga, Deus está tão presente porque diariamente a gente está em contato com Ele que a gente não consegue ficar brigado. Logo um dos dois é tocado e fala, não, senta aqui, vamos conversar. Perdão, desculpa, olha, vamos melhorar isso e aquilo. Então o tempo que a gente fica na dor, em tudo, tá? Em tudo. Às vezes algum problema na empresa, alguma questão que acontece e bate aquele medo, bate aqueles questionamentos. O tempo que a gente fica nisso tem sido muito pequeno. Por quê? Então não é que não existe problema, existe, mas a gente não fica mais mergulhado no problema. E muitas pessoas têm vício de mergulhar no problema, sabe? Gosta de ficar lá, mas não é por mal, é porque ela não sabe outro caminho para olhar. Então quando a gente está aqui todos os dias ativando a nossa fé, é como se você estivesse colocando no seu GPS aí um novo caminho, que é um caminho melhor. O seu GPS sabe que existe outro caminho. Ele sabe que existe o medo, que existe as questões todas do dia a dia da carne, né? Sabe que existe o quê? O problema de relacionamento, de convivência, que é desafiador. Mas o meu GPS, ele rapidamente, ele vai para um outro caminho, que é o quê? Não, aqui nessa casa, Deus está presente, Deus não quer que a gente se maltrate, Deus não quer que a gente fique brigado, Deus não quer que a gente estrague o nosso dia, porque a gente pensa diferente. Né? E aí a gente rapidamente traz isso, muda e as coisas voltam ao normal, tá? Então é por isso que estamos aqui todos os dias. Se você não puder estar aqui ao vivo, esteja no gravado. O importante é você estar aqui, tá? Então é isso, o Bruninho chegou aqui. Então uma semana abençoada pra gente. Lembra que quanto mais a gente faz alguma coisa, melhor a gente fica em fazer ela. Quanto mais eu estudo e ativo a minha fé, mais a minha fé fica grande e a minha ansiedade vai ficando pequena e eu vou permitindo que Deus haja na minha vida, né? Então eu faço meu planejamento da minha semana e entrego na mão do Pai e falo, Deus, aqui tá o meu planejamento, mas seja feita a tua vontade. E aí você ora e entrega pra Ele, porque Ele vai fazer. Amém. Né, amor? Amém, é isso. Bom dia, gente. amor. Bom dia, amor. Bom dia, Van. Bom dia, Cíntia, São Ellen. Bernardo, bom dia, amor. Bom dia, amor. Quem mora em Berno City aí, bom dia, amor. Gente, estou muito feliz de estar aqui, bom dia. Deus tem uma palavra para o seu coração. Acabei de mandar uma mensagem para um amigo meu. Deus tem uma palavra pra gente hoje, Deus tem uma palavra pro nosso coração. E eu vou me segurar aqui no início, depois não vou me segurar mais, mas a minha vontade é já dar estrela. Porque quando Deus fala desta maneira, eu fico doido do lado de cá. E eu sei que uma galera fica doida aí também desse lado. Então, abra o seu coração, Deus fala no nosso coração, fé se aprende. Nós vamos falar sobre gula. O primeiro pecado capital é a gula. Só que nós não vamos falar aqui de comida apenas, é uma outra parada. E cara, olha, Deus é fiel demais, viu? Demais. Cada vez mais Ele me surpreende, cara. Cada vez mais Ele nos surpreende, tá? Então, se você tá aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós vamos de boa, esse estudo é de boa. E nós somos apaixonados por Jesus, apenas isso. Nós não temos nenhuma religião, nós somos apaixonados por Jesus, tá? E é por isso que a gente está aqui há quase 6 meses, todos os dias, desde o dia 18 de março. Dia 18 de setembro vai fazer 6 meses. Ah, Bruno, será que vocês vão até 18 de setembro? Não sei, o Pai sabe, cabe a cada dia seu próprio mal. Já dizia Jesus, se preocupe com o aqui e o agora. Apenas uma coisa é necessária, a presença de Deus. A presença de Deus. E todo o restante é acrescentado na sua vida. O problema é que às vezes a gente tenta encaixar Deus na nossa vida. A gente tenta encaixar Deus na minha agenda. Primeiro eu defino toda a minha agenda e depois eu encaixo Deus. E se não der tempo, eu peço perdão e tá tudo certo. E Deus tá com um sorriso aberto lá, amando mais e mais e mais. É incondicional o amor de Deus.
Mas tudo que ele mais quer, conforme diz a Bíblia, a palavra dele, desde Gênesis, é o quê? Relacionamento, intimidade. Intimidade é, eu recebo primeiro o amor de Deus por mim, eu sinto o amor dele por mim, esse amor me transforma, esse amor me transborda de alegria, de felicidade, de cura, de libertação, de paz que excede qualquer entendimento. E tudo que eu mais quero fazer é o que? Retribuir esse amor para ele. E aí quando esse amor vem de duas vias, ele acontece de duas vias, aí sim há intimidade. Então, antes de ter intimidade, primeiro eu preciso conhecer quem é esse Deus que é Pai. Quem é esse Deus que é Pai? Como assim Deus é Pai? Primeiro a gente estuda a história de Jesus. E aí você vai ver que você se encaixa nessa história. Na verdade, os céus desejam você nessa história. E aí depois disso você vai, com o passar do tempo, sentir um amor de Deus por você. E é esse amor que transforma. É esse amor que vai poder corrigir os seus erros. E não você mesmo na força do seu próprio braço. Sabe? E aí tudo que você mais vai querer é retribuir esse amor pro papai que está lá nos céus. Aí sim chega num ponto de intimidade. Então você percebe que é um processo. Nós vamos lá no livro de Êxodo. E aí o tema de hoje é a pressa por resultados na fé. Então você tá de repente aqui ouvindo pela primeira vez, cara, eu quero esse pai, cara, eu quero essa intimidade. Só que aí vai ter um desafio, tem um obstáculo a ser superado, que é o que? A pressa, que está intimamente ligada à gula. Eu vou explicar aqui para vocês. A pressa por ter resultados na fé. Resultados na fé, cara, eu quero entrar na presença de Deus, cara, eu quero relacionamento com Deus, cara, eu quero intimidade com Deus, mas eu não sei como começar, eu não sei como fazer, e o Espírito Santo vai falar no seu coração. Não é o Bruno que vai falar não, viu? É o próprio Pai, aquele que te trouxe até aqui. Ele te chamou pelo nome, ele te chamou pelo nome e pelo sobrenome, ele te conhece. O seu futuro é passado para Deus. Todos que chegaram até aqui nesse devocional, tá aberta essa live, que é muito mais que uma live. Isso aqui não tem nada a ver com o Bruno Cabeçudo e com a Bruna. Isso aqui não tem nada a ver com o Instagram, só para você entender onde você tá pisando. Isso aqui tem a ver com um desejo dentro de você de colar na videira. E você só está aqui porque o Pai te chamou. Ele colocou um jet ski já aí na sua casa, no seu trabalho. Jet ski salva-vida, já viu? Joga no Google depois, jet ski salva-vida, top demais, um dia eu quero pilotar isso. Jet ski salva-vida. Ele tira pessoas de água, de arrebentação, pessoas que sabem nadar, pessoas que sabem todo o conceito do mar, mas não estão conseguindo sair da arrebentação de onda, a sensação é de morte. E chegou o momento de vida entrar na sua casa, começando pelo seu coração. Mas Deus vai arregaçar de amor, tá? Só pra todo mundo entender onde você tá pisando aí, tá bom? É uma pena que a gente não tá fisicamente junto, mas Deus vai arregaçar e não precisa para ele fazer o arregaço. O Espírito dele está aqui. Então Jesus, você deixou o Espírito como presente para essa geração de 2020. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está nesse lugar. E é Ele que vai te ensinar. É Ele que vai te lembrar de tudo que você aprender aqui hoje. É Ele que vai te ajudar a você fazer algo novo hoje na sua rotina. Deus quer que você saia desse devocional com um comportamento diferente, com uma ação diferente. E não se preocupe em fazer várias ações, mas se preocupe em fazer uma ação diferente no seu dia de hoje. Deixe esse papel, essa caneta, e você vai escrever o que você vai fazer de diferente hoje com tudo que você aprender aqui hoje. E nós vamos junto. Eu, Bruna, Betina, Beatriz, Davi, Evair. Evair tá aí? Bernardo, Lara. Bernardo e Lara tá aí? Livinha, pronto. Lu, é Maimuna, isso. Meu amor, Jesus, fica à vontade, faz do seu jeito, Jesus. A boa notícia é que ele tá vivo. Então, Jesus, faz do seu jeito. Se você quiser, aqui tá o meu devocional que eu fiz de manhã. Tá aqui. Muda tudo. Pega e muda tudo. Faz do seu jeito, Jesus. Eu não quero controle disso. Chega de ter controle da minha vida. E a pergunta que a gente mais recebe é essa, todos os dias, de várias pessoas, conhecidas, desconhecidas. Como eu faço para me relacionar, para estar mais perto de Deus? Essa é uma dúvida de todos nós, né? É uma dúvida geral. E uma das coisas que eu digo também, até que eu recebo lá no Essência da Mulher, é como eu faço para me amar?
como eu faço pra ter autoestima? E eu falo, cara, autoestima e relacionamento com Deus, autoestima é relacionamento comigo. E relacionamento com Deus é relacionamento. Como eu me relaciono? Como eu me relaciono com qualquer pessoa. Isso. Como? Conhecendo ela, estando perto dela, convivendo com ela. E aí eu vou aprofundando meu relacionamento e vai acontecendo. Não tem outra forma. Ei, presta atenção. Bruno, Deus é uma pessoa? Eu não posso te ensinar isso. Eu posso ler a palavra e você precisa ter a sua experiência para você falar se ele é uma pessoa ou não. Eu, com base nas minhas experiências aqui da minha casa, está dentro da minha casa. Deus é uma pessoa. Ele é 3 em 1. Ele é Pai, Ele é Filho, Jesus, e Ele é Espírito. Está aqui em 2020. E Ele está doidinho para te curar. Bora, Livinha, bora junto aí. Deus fez o ser humano assim, ó. Façamos o homem a nossa, não é a minha, a nossa imagem e semelhança. Então, eu creio que nós somos, que Deus é uma pessoa. Sabe assim? Só que quando entrou o pecado, a gente desceu para 1%. A gente era 100% igual ao Pai, igual a Jesus, igual ao Espírito, que tudo lá nos céus, lá no Éden. Mas quando houve a queda, a gente foi para 1%. Mas Deus tem plano para tudo, Deus cuida de tudo. Deus sabe de tudo, Ele é onipotente e onisciente. Tem muita coisa pra gente falar, eu vou aos poucos aqui. Abra o seu coração que Deus vai fazer o arregaço de amor. E depois eu vou pedir para você compartilhar esse devocional com pessoas. Porque o que nós vamos aprender aqui hoje sobre a pressa em ter resultados de fé é para tudo na vida. Pressa para ter resultado na sua carreira. Cara, tá aqui na sua frente um cara que era jumento desgovernado. Um dia eu tinha 27 anos mais ou menos. O meu chefe chegou pra mim e falou assim: Bruno, ei, você quer chegar à presidência com 35 anos, você tá doido, calma. E depois de que você chegar a presidente, você vai fazer o quê? Aí ele chegou no feedback, minha nota foi top, minha nota foi máxima. Na verdade era 5, acho que eu tirei 4.8. Ei, ô Bruno, sem crachar agora, nós somos amigos, tá? Falei, claro, nós somos amigos. Cuidado, hein? Mentira. Nós somos amigos, claro, até hoje. Então, Bruno, vai procurar um psicólogo. De tão pilhado, de tão em busca de resultado, em busca de performance, em busca de estar sempre na frente, em busca de ter o controle. Eu era assim, irmão. E Deus vem me transformando até hoje. E até aqui Ele me trouxe. E tem muita coisa para ser transformada. Nós estamos aqui lado a lado. Mas foi aí que eu conheci a Bruna, tá? Se não fosse esse meu chefe, que você sabe quem é, esse meu ex-chefe, eu não tinha te conhecido, porque foi através disso que eu fui lá pro Lotus. Nossa, olha a oportunidade que você ia perder na vida, hein, amor? Foi quando, no meio de uma reunião de feedback, ele tirou o crachá, tava só eu e ele numa sala de reunião. Bruno, posso dar um conselho de amigo, só de amigo, você faz se você quiser. Pode. Procura um psicólogo. É a nossa pressa, é a nossa gula. 2013, foi aí que eu caí no mundo. 2014 comecei a trabalhar com inteligência emocional junto com a Bruna e até aqui nós chegamos. Bora. Êxodo capítulo 33, versículo 1 a 3. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Eu vou procurar ser... Qualquer coisa a gente vai abrir outra, mas não, vamos terminar às 11. Instagram abençoado. Depois você pega o Instagram aí, consegue aumentar esse tempinho pra gente? Não numa hora, 1h15, vá? Vamos. Então, Êxodo 33... 1 a 3. 1 a 3. Vou ler. Alguém escreve daí, por favor? Vamos pegando seu caderno, sua caneta aí. E vamos que vamos. Estamos num momento de estudo, cara. Mas se não quiser, também tudo bem. Bora. O Senhor disse, o anjo de Deus irá diante do povo, né? O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Lembra que você falou ontem? Eu acho que foi ontem ou foi anteontem que você falou pra mim. Aí, Bruno, tem aquela passagem na Bíblia que, cara, quando eu escutei um dia, eu não entendi nada. Quando eu lembro exato, foi essa passagem. Uma vez eu falei,
Antes de eu entender mesmo a história... Antes de você conhecer o Bruno? Antes de eu conhecer o Bruno, eu falei, a minha irmã sempre falava, nega, vai na Bíblia, tem todas as respostas. Aí um dia eu falei assim, então tá, eu vou na Bíblia. Aí eu lá, Deus, eu preciso de uma resposta, não sei o que lá, pá, abri. E eu abri exatamente nesse coisa Nessa aqui. passagem? Porque eu lembro que eu li todos esses nomes, eu falei, gente, mas espera daí. Deus, quem que é? Abraão não é Deus? Mas quem que é isso? É Deus, fariseus, heveus, jubileus? Aí eu fiquei com muita raiva. Que eu falei, gente, isso daqui definitivamente eu tentei, não é pra mim. Porque eu não entendi nada do que tava escrito daqui. Aí eu fechei e aí você segue a vida, né? E poucas vezes eu fiz isso. A gente precisa de um suporte. Deus está usando pessoas. Talvez ele esteja usando o Bruno e a Bruna para poder te ajudar. Muitas pessoas compraram a Bíblia nessa quarentena, mandando mensagem pra gente. Bruno, eu quero comprar uma Bíblia. Bruno, onde eu compro uma Bíblia? Cara, isso é bom demais. Lembra, mas vou explicar. Mas o ensinamento sempre quem dá é o próprio Pai, através do Espírito dele aqui em 2020. Mas nós precisamos de um suporte. Mas nós também precisamos não colocar Deus numa caixinha e definir em quanto tempo ele tem para falar comigo, igual eu fiz semana passada. Não defina tempo para Deus. Deus, como diz meu pai, falei outro pro amigo meu, o meu pai, eu falei outro pro Van, meu pai falou, moço, me deixa solto. Sai de mim, solto. Deus sai de mim, problemas. Deus é solto. O Espírito, mano, na Bíblia fala, é como um vento. Você não sabe de onde está vindo, mas você consegue sentir a presença. Mas você não consegue dizer se vem da direita, se vem da esquerda, se vem do norte, se vem do sul, se vem do leste, se vem do oeste. Mas você foi trazido até aqui para sentir a presença. Só isso. Curte a jornada. Então é o seguinte, só para esclarecer, esse povo todo, esses nomes estranhos aí, são povos. São povos. São povos. Eram nações que habitavam na terra que Deus prometeu. Como que eu entendi isso, amor? Você lembra? Como que eu comecei a entender melhor? Assistindo as novelas, né? Assistindo as novelas eu comecei a entender. Pô, agora eu entendi. Vamos lá. Ó, a parada é a seguinte. Deus, o pau tava quebrando. Se você acha que aqui em 2020 tá quebrando o pau, lá atrás era mais quebradeira ainda, de violência, de corrupção, de prostituição, de traição, de inveja, de poder, era muito mais, tá? Nós estamos na melhor geração. Não significa que tá top, mas estamos na melhor geração. Mas um dia vai ser perfeito. Ó, presta atenção. Aí Deus falou assim, mano, eu preciso agora dar mais um passo no meu plano. Eu vou escolher um homem, para através deste homem ter descendentes, ou seja, esse homem vai casar, vai ter filho, vai ter Betina, vai ter Beatriz, vai ter Davi, e vai começar a nascer vai ter uma descendência embaixo desse primeiro homem. Esse primeiro homem é Abraão, tá? Como é que ele é conhecido na Bíblia? O pai da fé, não? É pai da fé. Pai da fé? Tá. Começa por Abraão. Imagina Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, você vai ser pai de uma nação. Olha para os céus. Naquela época, no deserto, né? Mano, sem poluição. Olha a quantidade de estrela. Mano, cacetada de estrela. Era talvez mais estrela do que trecho branco. Era muita estrela. No deserto é muita estrela. Porque... é muita estrela. Dependendo da região. É muita estrela. Abraão, você pode contar? Não consigo contar, mas é essa quantidade de pessoas que vão nascer após você, uma nação. Só que é o seguinte, Abraão foi pai com 100 anos de idade. Deus faz do jeito dele. Se você tá aqui, se prepara. Ele faz do seu jeito, mas ele vai te sustentar dia após dia com paciência, com sabedoria, para que você possa ter uma persistência nessa fé. Mas Abraão foi pai só com 100 anos de idade. E, by the way, a esposa dele era fértil, não, ela era, como chama? Estéril. Ela era estéril, tá? Mas aí Deus, quando ele faz o arregaço. Ele faz um milagre, sabe? Assim, mudando tudo de lugar. Ele impactou Abraão, impactou a esposa dele, sabe assim? E aí veio toda a nação. Só que aí deu várias tretas, e aí a terra que Deus prometeu para Abraão, era chamada Terra Prometida, que mana leite e mel, ou seja, é uma terra boa, terra boa, né? Fértil, que você vai poder habitar e construir sua casa, sua família, plantar, colher, ser feliz. Só que aí deu as tretas do povo que é teimoso, eu me coloco aí na linha de frente, e aí eles foram ser escravos lá no Egito, da história, tá? Desde Abraão até Jacó, até José,
foram ser escravos lá no Egito, ficaram 400 anos na escravidão. Aí a terra ficou solta, e essa terra foi habitada por esses povos com nomes estranhos, Jebuseu, Fariseu, Eteu, Cananeu, são povos que foram habitando nessa terra. É só para você entender, aqui nós estamos num momento de estudo, mas Deus vai falar no seu coração, isso é só um conhecimento. Então, quando o povo foi conquistar a terra prometida, lá com Josué, eles tiveram que batalhar e guerrear com todos esses povos. E esses povos, eles cultuavam deuses com letra minúscula. Eles acreditavam em imagem, sabe? Cultuavam, faziam rituais de matar criança, sabe? Matar pessoas, sacrifício. Aí Jesus, ele vem e fala assim: eita, eu não quero sacrifício de ninguém. Eu só quero o coração arrependido. Ou seja, um coração que fala assim, ó: eu não aguento mais lutar na força do meu braço. Eu não aguento mais tentar as coisas sozinho na minha vida. Eu quero colar em você, Jesus. Me ensina. Aí Jesus fala assim: você acredita que eu posso te ensinar? Você acredita que eu posso te curar? Ele vai te fazer uma pergunta. E aí você tem sim ou não. E se for não, ele te ama. E se for sim, ele te ama. Só que ele muda a sua história. Ó, e aí o que acontece? Aqui nesse momento da história, Deus já tinha tirado o povo da escravidão através de Moisés. Moisés foi o líder, ok? Eu amo a história de Moisés. Eu também. Só que olha que a Bíblia é top demais, cara. Olha aqui que Deus fala, o tempo verbal. Deus falou que Moisés, ó, você e o povo que você tirou da terra do Egito. Deus está falando para Moisés aqui que foi você, Moisés, que tirou o povo do Egito. Mas quem tirou o povo do Egito? Foi ele mesmo, Deus. Foi Deus, só que Deus estava jogando para Moisés a conta. Não jogando a conta, mas falando assim: Moisés, eu não aguento mais esse povo teimoso. Você tirou, mas o que acontece? Deus estava treinando Moisés também. Porque tudo que nós seres humanos mais quer é falar assim: fui eu que fiz, fui eu que criei, fui eu que inventei, fui eu que ajudei, fui eu que eu. E Moisés não quis saber nada disso. Que top! Moisés não quis saber nada disso. Aí ele falou assim, ó, mas lá na frente, no capítulo 33, Moisés fala assim, ó: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés queria a presença de Deus. Só que eles já estavam perto da terra prometida. Eles já tinham saído da escravidão. A forma que eles saíram da escravidão foi milagrosa. Foram 10 pragas que Deus mandou. Foi aí que começou a Páscoa no mundo inteiro. Eles já tinham passado o Mar Vermelho, ou seja, todo o povo de Israel já tinha visto o sobrenatural de Deus, já tinha visto e vivido o sobrenatural de Deus. Imagina você passar com o Mar Vermelho aberto, o exército egípcio vindo para matar, e Deus abriu o mar, e aí o Deus fechou o mar em cima do exército que estava vindo para matar o povo de Deus. Só que o povo era teimoso e eles esqueciam disso. Eles queriam chegar na terra prometida o tempo todo, e Moisés só queria a presença. Presta atenção. Desde a promessa, Deus deu a promessa lá em Abraão. Uma galera só queria saber de chegar na terra prometida. E Deus está falando, e Moisés, ele expressa isso na prática. O mais importante é a presença. Todo dia eu senti a presença de Deus. Nós vamos chegar na terra prometida. Deus vai fazer o que ele quer fazer na sua vida. Deus vai cumprir a promessa que ele tem para a sua vida aí. Você, homem e mulher que está do outro lado, para a sua família. Mas ele quer primeiro que você curte a jornada. Ele quer primeiro que você entenda que a pressa em ter resultados pela fé vai te atrapalhar e vai fazer com que você não chegue na terra prometida, como foi com uma galera. Sabe quantos anos eles demoraram? Era menos de um mês para chegar na terra prometida, em termos de logística e transporte. Eles demoraram 40 anos. 40 anos para chegar na terra prometida. Por quê? Pressa, gula. E o que é gula? Gula, quando a gente fala gula, a gente pensa em comida. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Moisés não estava nem aí para gula, mas o povo inteiro estava tudo aí para gula. A gula é quando eu tenho um desejo insaciável por comida, por bebida, por droga. Coisas. Isso. Por trabalho. São desejos insaciáveis e além do necessário. Certo? E na busca pela fé é a mesma coisa. Eu tenho uma gula. Quando eu começo a ter relacionamento com Deus, eu tenho uma gula dentro de mim que eu quero ter um relacionamento com Deus o mais rápido possível. Só que quando isso começa a acontecer dentro de nós, e eu me coloco na linha de frente, eu creio que a maioria aí se identifica,
a gente começa a se atrapalhar no meio do caminho. Porque ela começa, essa pressa em conseguir ter o resultado. O que acontece? A cada passo que você dá, a cada agir de Deus na sua vida, não fica suficiente. Você quer mais. Dá ansiedade, se você quer for mais. ver, né, amor? Dá. Você quer mais. Você quer mais. Você quer mais. Isso é igual no trabalho, como eu te falei aqui, com 27 anos. Eu era promovido, o nego me dava um projeto, Bruno, agora você vai liderar 30 pessoas, Bruno, agora você vai fazer isso, e nunca estava satisfeito. Eu ficava satisfeito no primeiro instante, como é numa comida, quando você está comendo uma barra de chocolate, mas logo depois, eu falo assim, eu quero mais. E pode vir inclusive culpa. Mas eu quero mais, eu quero mais. Ou seja, eu nunca estou satisfeito. Então a essência da gula é essa, o pecado da gula, e a Bíblia fala muito sobre gula, glutonaria, que é a parada de comida, mas a essência da gula é pressa em ter um resultado e nunca ter satisfação. E é legal a gente pensar em que área da minha vida eu você tá sendo guloso. esse desejo insaciável. Em qual área da sua vida você está sendo guloso? E às vezes é mais de uma. Em qual área da sua vida você está sendo guloso? Português rasgado. Em qual área da sua vida? Talvez na fé. Essa palavra é para fé e para todas as áreas da sua vida. Carreira, principalmente. Eu até trouxe a frase de uns caras aqui. Quando a gente consegue ajustar isso na fé, Bru, de entender que tudo tem o seu tempo, tudo no tempo de Deus, e de que Deus está agindo, a porta fechada dele aberta também, eu acho que a gente acaba equilibrando todas as outras, né? Exato. Talvez. Moisés foi treinado por Deus e no versículo 15 ele respondeu para Deus. Deus colocou Moisés, é o seu povo. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou botar um anjo para guiar vocês até a terra prometida. Vocês vão chegar, mas eu não quero mais, porque senão eu vou apertar um reset aí, mano. Eu não aguento mais ver o povo teimoso, Moisés. É o seu povo. Meio que Deus já tava desgarrando assim, sabe? Cansei, tudo seu. Cansei. Na verdade ele não tá cansado, ele tá treinando, ele tá nos ensinando aqui em 2020. A Bíblia, como diz Billy Graham, é mais atualizada que o jornal de amanhã. É a palavra dele, ela é viva e eficaz, mano. Leia o versículo 15. Então Moisés disse. Eu? Qual? 15? Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pronto. Então Moisés, ele curtia a jornada. O mais importante para Moisés era a presença de Deus. Moisés não aceitou os créditos de Deus. Ele não queria fazer a carreira que Deus escolheu para ele sozinho. Deus às vezes está mudando a sua carreira agora. Às vezes Deus já te deu uma nova carreira. Deus te deu uma empresa, como Ele deu aqui pra gente. Só que Moisés falou assim, eu não consigo tocar isso sozinho. Não faz sentido eu ir sozinho. Vocês entendem? Só que o povo teimoso. O povo queria o quê? Chegar na terra prometida. Então era uma gula, uma gula constante. E quando a gente traz pra fé, na construção desse relacionamento com Deus, na busca de estar mais próximo de Deus, não adianta eu ser guloso. Não adianta ser guloso. Você tem que ver aonde é que você tem que melhorar do lado daí. Não adianta ser guloso. Às vezes a gente é guloso porque parece que é complexo, parece que tem muita coisa para fazer. Curso em Harvard, eu já escutei isso, Bruno, mas eu não tenho teologia. Bruno, mas eu acho que Deus só conversa com algumas pessoas. Ei, não, o papai é simples. A resposta é simples. A resposta está apontada para um lugar. A gente vai dizer aqui. Se for o complicado, sou eu que faço. O difícil sou eu. Eu que jumento que complico. Deus, ele é simples, só que ele é vivo e eficaz. Eficaz significa assim, eu resolvo sem deixar pendência, sem deixar rebarba, sem deixar retrabalho. Eu resolvo. Então, quanto mais cedo começar, mais cedo eu vou chegar lá. Então, a fé, a busca, esse relacionamento com Deus é como a própria Bíblia diz. Você tem uma casa na areia ou na rocha, Bruno? Dentro do que nós aprendemos, normalmente, principalmente que a gente acha que a única certeza que a gente tem é a morte, eu construo uma casa de fé na areia. E aí bate um Covid, bate uma tempestade e essa casa cai. Então Deus está te convidando para que você, junto com Ele, construa a sua fé na rocha. Ou seja, construir um relacionamento com Deus na rocha. E fé nada mais é do que relacionamento. Fé nada mais é do que uma escolha diária sua.
é entrar na presença de Deus. Fé não tem tamanho. Fé é você escolher. Fé é você decidir. Eu escolho ter fé hoje. É você escolher, é você decidir hoje. Amanhã é outro dia. E aí amanhã você vai ter uma nova oportunidade de escolher. Tem uma galera aqui que está escolhendo há mais de 100 dias. Nós estamos aqui há quase 6 meses. 160 lá vai cacetada dias, escolhendo estar aqui, na presença de Deus. E esse é o momento mais alegre pra mim, eu não sei pra você. E não é alegre pra mim porque eu tô falando do lado de cá, nunca. Se você estivesse falando, eu estaria aqui também, dando seria do mesmo jeito. É a palavra dele aqui que tá falando no nosso coração. É o próprio Deus. Agora, essa parada de nunca estar satisfeito também tem muito a ver com história de vida nossa. Tem muito a ver com causas emocionais que precisam ser resolvidas. Por isso que eu gosto muito da inteligência emocional. E eu não sabia como, mas desde que eu fiz meu primeiro treinamento, falei, cara, isso aqui tem tudo a ver com Deus. Deus está aqui. Por quê? Porque se eu tenho uma barreira emocional, um bloqueio emocional, não importa o nome, tudo isso aí é só nomes, tá? Bloqueio emocional, bugs emocionais, né? Barreira emocional, tudo isso daí são nomes, mas tudo é a mesma coisa. Se eu tenho uma barreira emocional, por exemplo, com meu pai, dificilmente eu vou enxergar Deus como pai. Dificilmente eu vou conseguir viver como filho, porque se eu tive um pai ausente, como eu tive que fazer papel de pai em cima da minha irmã e com a minha mãe. Então eu tenho dificuldade para entregar o controle para aquele que é o meu pai celestial. Vocês entendem isso? De confiar, né? Isso, então eu preciso resolver esse meu problema emocional com meu pai. Agora, quando a gente fala de gula, é a mesma coisa. Talvez você cresceu como eu para dar resultado, para dar certo o tempo todo. E eu entendi dessa forma, não é culpa de ninguém, mas eu sou o único homem da minha geração. Então eu tinha que dar certo o tempo todo. Então eu nunca estava satisfeito, eu sempre conseguia o resultado e já estava preocupado com o próximo. Era assim não só no trabalho, mas por exemplo no esporte, em todas as áreas. Namorava, já queria casar, já ter filho, já ter tudo. Sabe assim que você pega uma pistola e começa a atirar várias balas? Pá, 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 pá. Ei, Deus quer te dar uma sniper. Ele quer que você dê um tiro. E esse tiro é eficaz. Só precisa de um. Você entende a diferença? Eu, Bruno, quero dar vários tiros. Deus é mais calmo, moço. Eu vou te dar uma arma potente. É mais potente que essa pistola aí, Bruno. E você não vai precisar ficar atirando pra tudo qualquer lado. Você vai atirar num só lugar. Em um só alvo. E é um alvo que te cura, te liberta, te resgata. Com amor. Então é necessário você resolver problemas emocionais que você tenha. Às vezes você nem conhece qual é o problema emocional que você tem. Por isso que é importante o autoconhecimento. Né, Bruno? Então, qual é a sua história de vida que faz você ser guloso? Por quê? Às vezes, só dando dois caminhos para abrir a mente da galera. Às vezes, por exemplo, no meu caso, eu fui muito... Uma parte minha foi bastante mimada, né? Então, acaba que eu tenho essa necessidade de ter tudo, de querer tudo e de não querer abrir mão de nada. Porque você teve muito, você recebeu muito, eu recebi muito. Morei com a minha bisavó, com a minha avó. Então, imagina, né? Vó já mima, bisavó é double. Então eu tinha tudo, então eu tenho essa dificuldade de abrir mão. E tem pessoas que não tiveram nada. Então ela tem essa gula exatamente porque ela teve nada. Então exato. É importante a gente entender qual o significado que eu dei pra minha história que faz eu ter essa gula hoje. Lembrando, reforçando, gula é um desejo insaciável de algo, com pressa. Do que você tá com pressa na sua vida? Seja sincero com você mesmo. Do que você está com pressa. Às vezes é justamente com o relacionamento com Deus. Eu escutei um dia nessa quarentena, Bruno, eu já fui pro quarto, já fiz o quebra-pau que você falou com Deus, já falei, mas eu não escutei a voz. Mas com certeza, a forma que você está fazendo não está aderente àquilo que Deus quer fazer. Provavelmente é com pressa. Entrar no quarto, 2 minutos, não ouvir a voz e sair fora. É igual eu, 30 segundos para ver se eu entendo alguma ela, coisa. 30 segundos. Não dá, mano, não esquece isso. Isso daí. É diário. É uma construção diária. E Jesus vai contar uma parábola do grão de mostarda, que muitas pessoas acham que negócio que é tamanho de fé. Não, não é. Ele vai explicar essa parada pra gente. Antes de eu colocar, abre pra gente em Marcos 4, 30, 40, Jesus falando sobre a pressa, sobre gula. Ô Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Eu posso falar aqui 15 horas, mas não sou eu que convenço.
Não sou eu que ensino, é você. E eu oro em nome de Jesus, o nome que tem toda a autoridade, para entrar esse conhecimento novo no seu coração, que você possa receber uma resposta de Jesus aqui agora. Tem um cara chamado Warren Buffett, que ele é um dos bilionários daí, nem sei se ele tá vivo ainda, acho que tá. Ele fala assim, ó: por mais que seja, por maior que seja o talento ou o esforço, algumas coisas exigem tempo. Não dá para produzir um bebê em 1 mês, se engravidarmos 9 mulheres. Uau. A gente usava muito isso daqui no mundo de projeto, que eu trabalhava com projeto de tecnologia, e a gente falava para os nossos clientes: cara, não dá para eu botar 9 mães não faz um filho em 1 mês. Ou seja, às vezes não dá para paralisar tudo, às vezes não dá para ter esse resultado nesse tempo aí que você está querendo. E a gente vai dando um jeito, né? Em vez de 1 para 9 meses, então vamos tentar 9 para 1. Exato. A gente sempre falou isso daí. Isso, eu não sei se veio do Warren Buffett, mas no livro que eu li, é ele que fala. Mas a gente falava isso lá também, sei lá quem começou e não importa. Mas é essa parada, isso é não só para fé, para todas as áreas da nossa vida, mas para fé também. Não adianta eu me esforçar só que me esforçar em me aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo eu tô querendo que Deus fala comigo que resolva tudo em 1 mês, em 30 segundos, em uma ida pro quarto, em um devocional. Não, moça, é de boa, prioriza esse trem. Eu conversei com um cara que foi CIO de uma grande empresa. CIO não, ele foi vice-presidente de uma grande empresa aí, multinacional. E ele me mostrou a agenda dele e falou assim: Bruno, eu não consigo ter tempo com Deus. E aí ele usou o verbo encaixar. Ele me mostrou a agenda lotada dele e ele falou assim: mas eu, tá vendo, eu não consigo encaixar Deus na minha agenda. Eu falei: o problema está no verbo encaixar. A partir do momento que você conhecer Jesus, você vai entender que ele é o próprio verbo. E é o verbo que te transforma. É o verbo que transforma a sua casa. É o verbo que transforma a sua família, a sua próxima geração. Só que para isso acontecer, priorizar ele. Porque o próprio Jesus falou, quando ele falou de ansiedade, perguntaram para ele sobre ansiedade, ele deu direcionamento, ele falou: ei, apenas uma coisa é necessária. Busque o Pai de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Busque a presença de Deus em primeiro lugar. Agora, o que é primeiro lugar na sua vida, na sua rotina? Tem que ir para a prática. Para mim é de manhã, quando eu acordo, é buscar a palavra dele, buscar estudar, buscar orar, escutar uma música, um louvor. Como que você vem entrando na presença de Deus? Entrega seu dia na mão dele, sabe? É todo dia. Imagina a sua agenda em branco. Aí tem lá, das 10 às 11, no caso, se você quiser ficar aqui no devocional com a gente, das 10 às 11 já tem lá, Deus. Aí depois você completa o resto. Exato. Né? O Rafa tá aí, Rafa? O Rafa fez isso. O Rafa é um exemplo, É claro que tudo tem um tempo, gente. Pode ser que dure isso 6 meses, pode ser que daqui um tempo você mude, você vai precisar mudar o horário e assistir um outro horário, ou você... YouTube, ou se conectar com outras pessoas. Isso, não importa. Mas o importante é você ir pra palavra. A gente vai dar os direcionamentos aqui pra vocês. Então, ó, os primeiros passos. Jordan falou assim, o Michael Jordan, peraí, rapidinho. O Jordan falou assim: não existe atalhos. Maior jogador de basquete. Ei, ô Fio, ô Bruno, não tem atalho. Não tem atalho. Nossa, amor, que belo. Isso é pra tudo na nossa vida e também pra fé. E também pro relacionamento com o Pai. Aí tem um ditado que fala assim, ó. Hoje eu vim tudo com as frases daqui. Nossa, se você acha... o Espírito Santo lá mandou. vem ele. Nunca aconteceu isso, mas se veio Deus mandou, eu tô fazendo. Se você acha a educação cara, você ainda não viu o preço de ser ignorante. Tem um ditado. Se você acha a educação do Brasil cara, você não sabe o preço de ser ignorante. Não adianta polemizar. Entenda o que eu tô querendo dizer. Se você acha difícil o relacionamento com Deus, se você acha difícil viver pela fé, você ainda não viveu uma parada na sua vida sem ter a fé. Teve um grupo de milionários que construiu um hospital, eu acho que foi nos Estados Unidos, para eles exclusivo, para quando eles estiverem no fim da vida, eles serem bem tratados. Sério? E aí lá no leito da morte, vários deles entenderam, não adianta nada disso, cara.
Nada disso que a gente construiu, nada desse hospital, nada desse controle. Então se você acha difícil a caminhada com Deus, Abraão foi pai com 100 anos, você ainda não experimentou algo na sua vida sem Deus. Ou seja, se nós não buscamos isso, vai ter um momento que eu vou passar uma parada na minha vida que sem a fé vai ser impossível. Graças a Deus, e a pandemia tá mostrando isso, cara. Para de falar aqui em casa, para de falar mal de política, para de falar mal dos outros. Para, moço. A pergunta não é por que nós estamos passando por isso, mas é pra que Deus ainda está permitindo, pra que eu estou passando por isso. E a pandemia tem mostrado isso pra gente. Ei, ativa a fé aí, moço. Não dá mais pra deixar pra amanhã. O preço é alto. A presidente da Magazine Luiza, aí tem várias mulheres. A Luiza Trajano, ela começou como balconista aos 12 anos. Na época ela podia trabalhar de menor, né? Na época do meu pai e tal. 12 anos de idade ela começou como balconista. Ela passou por todas as áreas da vida da empresa para aí sim chegar na presidência. Caramba. Então, para eu chegar na terra prometida que Deus quer para mim, eu tenho que passar por várias etapas. Só que veja, você não está sozinho. Jesus habita em você a partir do momento que você decide colar na videira. Então, a minha dificuldade, eu falo muito isso lá nos treinamentos nossos, na essência do homem, na essência da mulher. A minha dificuldade, por exemplo, como família, é aplicar o que eu aplico na empresa dentro da minha casa. E é assim com a fé. A dificuldade que eu tenho, às vezes eu consigo, cara, administrar bem a minha carreira, ou seja, eu sei que, cara, primeiro eu preciso plantar para depois colher. Primeiro, o que vale mais é o conhecimento, o que vale mais são as minhas experiências de entrega de projeto do que o dinheiro. Eu consigo aplicar isso, por exemplo, no meu trabalho, mas quando fala de fé, quando fala de relacionamento com Deus, eu quero as coisas rápido. Quando fala de família, eu também sou todo destrambelhado dentro de casa e chegou o momento da gente cuidar do nosso relacionamento com o Pai e da nossa família. Vocês estão entendendo isso? Então é aplicar comportamentos de resiliência que talvez você tenha fora de casa, mas dentro da fé. Comportamentos que você tem de que, cara, eu tenho que esperar o tempo dentro do meu trabalho para eu ter resultado aqui no meu trabalho. É assim com a fé. Só que a gente parece que esquece isso. E também esquece quando fala de família. Vocês estão entendendo isso ou não? Total. O que Jesus fala na parábola do grão de mostarda? Lê pra gente. Marcos 4, 30 a 32. Falta 8 minutos, vambora. A parábola do grão de mostarda. Disse mais, né? Jesus disse: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Aleluia. Deus tem, toda vez que eu venho recebendo uns questionamentos mais complexos, por exemplo, Bruno, como eu me aproximo mais de Deus? Deus não dá a resposta na hora. Deus, ele dá uma resposta sempre na palavra, depois, num processo de intimidade, meditação. Então hoje ele trouxe gula, eu não sabia que isso ia acontecer. Então o que eu posso te dizer, se você quer se aproximar mais de Deus, ou como fazer isso, a primeira coisa é, não seja guloso. A segunda coisa é, seja um grão de mostarda. Jesus, ele contou aí, Jesus, ele veio apresentar o reino pra gente, o tempo todo. Jesus, ele veio ensinar, entregar amor, curar, falar que ele não quer sacrifício, mas ele quer arrependimento nos corações, quer um coração sincero, aberto para ele. E Jesus veio também, o tempo todo ele falava do reino, o tempo todo ele está apresentando o reino pra gente, que é o lugar onde nós iremos. Vai lá depois, Apocalipse 21, não vai ter mais pranto, não vai ter mais morte, não vai ter mais nada dessas coisas. Nós vamos voltar a ser imagem e semelhança 100%. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais gula. Glória a Deus. Ei, um grão de mostarda. Aí Jesus, ele fala o quê? O que é um grão de mostarda? É a menor de todas as sementes que você planta. E aí o que ele fala aí? Vem comigo, lê comigo. Ele planta, eu planto o grão. Que quando semeado é a menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Pronto, para eu semear, quem trabalha com agricultura sabe, um dia, se Deus quiser, eu quero fazer alguma coisa na agricultura, quem sabe lá com o Diego Pimenta, lá no Maranhão. Já joguei pra Deus aqui de novo.
Ele sabe. Eu preciso plantar, semear e esperar. Mas enquanto espera, Deus deixa pra gente um direcionamento diário, que é a palavra dele. Então a primeira coisa que eu falo pra você, não seja guloso. Segunda coisa, seja um grão de mostarda. Respeite o tempo. É um processo não mais terreno, não é um processo daqui da terra, em algum lugar, com alguém, não. É um processo de um pai que cuida de você. Como diz meu pai, casca de crocodilo. Ele cuida de você. Ele é seu pai. Viva como filho. Quem é pai aqui sabe o quanto que um filho se sente protegido só de olhar pelo pai, só de estar na presença do pai. Oh, aleluia! A melhor opção não é a mais fácil e nem a mais, nem a mais rápida. Então a melhor opção na fé nunca é a mais rápida, nunca é a mais fácil. A melhor opção, que eu creio, que é o que eu testo na minha vida, eu não sei você, mas você tem que testar para tirar a sua conclusão, não estou aqui para convencer ninguém. A melhor opção é estar na presença todos os dias, e isso não é rápido. Para eu entrar na presença de Deus, não é em 1 minuto que eu vou entrar na presença de Deus, porque tem um monte de camada aqui, mente, pensamentos pilhados já com o dia. Emoções. Eu não sei você, cada um tem um tempo, é igual uma corrida, você não aquece em 1 minuto. Você aquece 10 minutinhos, 20 é o ideal. Aí você aquece, aí você entra na prova. Moço, é assim com Deus. Check it. Aí tem uma frase que fala assim, um ditado, né? Você trabalha e aí tem sucesso. Você realiza e aí então você ganha dinheiro. Você planta e depois colhe. É assim com a fé. Você come e depois você engorda. Você come e depois você engorda. Isso é outra coisa. Você faz dieta, depois você emagrece. Então, outra coisa, anota daí, ó. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, eu coloquei tarefas pra mim no dia de hoje. Ô Bruno, o devocional é isso, você tem que colocar tarefas pra você, pelo menos uma. E faz uma bem feito. E ora a Deus pra Ele te ajudar, porque essa aqui é difícil pra gente executar. Coloque sempre pra você sair da zona de conforto, porque ficar na zona de conforto não dá mais. Não dá mais pra gente ficar na zona de conforto, mas o nosso cérebro quer ficar na zona de conforto. É regra isso. Então eu preciso sair da regra e ir pro amor. O amor que transforma. Então, Bruno, aproveite o que parece uma demora para adquirir mais conhecimento e mais experiência. Então, aquilo que você está com pressa na sua vida, que está parecendo que está demorando de acontecer, às vezes é o relacionamento com Deus ou qualquer outra coisa na sua vida, aproveite o tempo para você adquirir experiência, para você adquirir conhecimento. Então, vai estudar. Então, todos os dias a gente tem uma oportunidade de abrir esse livro, que é a palavra de Deus, e aqui tem uma direção diária pra gente. Existe uma porção diária de alimento pra gente aqui. E é guiado pelo Espírito de Deus. Então veja, é mais simples do que você imagina. A única coisa que eu te falo é, não seja guloso na fé. Espere o tempo e confia. Um dia de cada vez, aprendendo a ter mais confiança. E aí você vai validando essa fé na sua vida, dia após dia. É uma validação, é como se eu chegasse com uma solução para você e antes de você colocar ela em produção na sua empresa, você precisa testar ela para ver se funciona na sua empresa. E eu tenho certeza que isso daqui vai funcionar na sua empresa, que é a sua própria vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que os céus se abram nesse lugar. Coloca que o céu se abra, por favor, que eu tinha deixado dali. Que o céu se abra. Que o céu se abra nesse lugar. Falta 1 minuto e 30 para o Instagram fechar. Isso aqui vai ficar gravado no YouTube. Direciona essa live, direciona isso, comenta lá pra gente, nos ajuda a levar mais longe pessoas tão gulosas ao seu lado, e você pode ser um canal de Deus. Em nome de Jesus, que os céus se abram aqui. Dá um beijinho pra eles, amor. Beijo, gente, bom dia, boa semana, pro Bru orar e a gente fechar. Em 30 segundos, Pai, faz o arregaço de amor nessa casa. O arregaço de amor nesse coração, quebranta inteiro, vontade de dar estrela, vontade de chorar e de sorrir ao mesmo tempo. Ei, a sua semana será diferente, a sua semana será especial. A sua semana será assim, ei, eu escolho estar na presença. O Rei dos Reis está te chamando. Quem é o Rei dos Reis, Bruno? Jesus. Aquele que não precisou usar arma, aquele que não precisou usar a força, aquele que só fez amor, só entregou amor. A sua própria vida foi para a cruz. Mas ele ressuscitou e ele está vivo. E o poder dele
cura. O poder dele resolve. Acredite nisso, ele tá vivo. Deus te abençoe, tá? 20 segundos. Bom Obrigado, dia, Instagram. bom dia, bom Jesus dia. Cristinho!